Galerinha, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Milena. Gente, eu montei um delivery dentro da minha cozinha. Hoje eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês a minha rotina. Hoje eu vou estar preparando com vocês uma panelada. Lembrando que eu faço ela hoje e finalizo amanhã. Porque panelada ela é boa se vira de um dia para o outro. Amanhã é sábado, hoje eu vou estar fazendo também o pré-preparo da minha feijoada de amanhã. Hoje eu começo e amanhã eu finalizo minha feijoada para vender. E a panelada também, caso o cliente não queira feijoada, ele opte em alguma outra coisa, eu vou estar oferecendo essa panelada como prato do dia, uma sugestão de prato do dia. E o que sobrar, eu congelo. Gente, lembrando que eu não costumo ficar falando no meu vídeo, porque aqui embaixo onde eu moro, ele tem um bar. Não sei se vai dar pra vocês pegar no fundinho alguma música. Mas aí, pra evitar de eu ter problema com o YouTube no futuro por questão de direitos autorais, eu prefiro colocar os meus vídeos no volume 0, mudo, e quando eu vou fazendo a edição, eu vou compartilhando com vocês, vou conversando com vocês a respeito do vídeo que eu tô entregando, né? Porque já aconteceu de eu postar um vídeo e tinha essa música de fundo, e uma coleguinha até me orientou a ficar mais atenta, e aí eu prefiro deixar o volume 0 e explicando com vocês na hora que eu tô fazendo a edição, tá? Então, me acompanha para mais um vídeo? Lembrando que quando eu comecei a fazer o preparativo da minha feijoada, já era na sexta-feira, e eu comecei a fazer o dessalgue dela na quinta-feira. Nisso eu coloco elas de molho na água e vou fazendo essa troca de água a cada 3 horas para mim estar fazendo esse dessalgue dela antes de estar levando para a panela para cozinhar. Como vocês podem ver, eu corto todas elas. Em seguida eu levo para a panela de pressão, faço um fundo nela com sal e alho, entro com bacon e calabresa, dou uma refogada porque eu acho que dá todo um sabor, e em seguida entro com as carnes e as especiarias, finalizo com água e levo na pressão e deixo por cerca de 40 a 45 minutos logo após pegar a pressão. Passando-se 40 minutos, gente, abro a panela de pressão, vejo se está cozida. Se tiver, eu paro o cozimento, finalizo ela no dia seguinte, no sábado, que todos os sábados eu vendo feijoada no meu cardápio. E sempre procuro ter uma opção de prato do dia. No caso, como vocês vão ver mais lá pra frente, a minha opção do cardápio de prato do dia dessa semana vai ser panelada. Mas aí eu coloco uma rabada, outro dia eu coloco uma galinha velha, e sem contar as diversas outras opções. Meu cardápio ele é um cardápio bem extenso, eu consigo aproveitar bastante o meu cardápio. Com o peito de frango eu consigo fazer 10 tipos de pratos, aproximadamente. E nisso, com as outras proteínas, eu tento seguir o mesmo padrão que eu utilizo dentro da minha cozinha. Cada um, claro, tem seu padrão, tem sua ficha técnica, tem o seu jeito de fazer. Eu faço desse jeito na minha cozinha. Muitas das coisas eu trabalho congelada. Eu acredito que me dá uma liberdade maior de tempo. Eu consigo trabalhar melhor. Se sair 3, 4, 5 pedidos, eu não fico naquela correria, até porque hoje só é eu dentro da cozinha. Tem minhas 2 filhas que me ajudam, mas assim, elas não são profissional, elas são adolescentes, elas não têm tanto entendimento como a gente adulto tem. E a Flávia, que é minha companheira, mas ela fica mais na parte das entregas. Toda a parte da entrega é ela que faz. E recebe também o atendimento via WhatsApp ou no iFood. Quando ela não consegue fazer esse recebimento, tá tirando dúvida dos nossos clientes, a minha filha mais velha, que tem 15 anos, ela faz toda essa parte. E aí a gente vai se virando, gente, mas assim, dá super certo. Eu sou um pouco leiga ainda na parte de divulgação, marketing, essas coisas, então eu não consigo fazer muito dessas coisas. Outra dica, gente, sempre anotem entradas e saídas. Tudo que vocês compram para vender, vocês anotam no mercado, seja na mercearia próximo de casa, seja um pão que vocês compram, anotem. No final do mês você faça o cálculo, veja quanto que você gastou. Do mesmo jeito as vendas, eu tenho um aplicativo que eu uso, se chama Insta Delivery. Ele é maravilhoso, ele te dá um relatório todo mês das tuas vendas. Lá você consegue incluir também entrada, saída.
Isso é muito bom. O que você vendeu mais, o que vendeu menos, o que vendeu de complemento, é maravilhoso. É um aplicativo muito bom. Logo mais eu vou tentar estar trazendo para vocês, mostrando como é que funciona, mostrando o meu cardápio, como que eu utilizo esse Insta Delivery. Mas, gente, é muito bom. Só utilizem porque vocês vão gostar bastante. Pra gente que tá começando, que não tem muito tempo, porque na verdade não é que a gente não tenha muito tempo, a gente tem tempo, mas a gente tem muita coisa para fazer em pouco tempo, essa é a verdade. Uma vez por semana eu gosto de estar fazendo a contagem do meu freezer para me saber o que tem dentro dele, o que não tem, o que eu preciso comprar, o que eu posso esperar para não ficar muita coisa também e acabar que eu ficar com produtos velhos, né, para estar vendendo pro meu cliente, e aí acaba que é muita coisa. Aqui eu tava fazendo a panelada para vender como prato do dia. E a minha panelada basicamente é o bucho, a tripa e o mocotó. Eu compro, já vem assim limpinha, mas aí eu corto e faço todo o processo, né? Eu coloco vinagre, coloco limão, coloco para ferver, para escaldar. E aí só depois é que eu entro com a parte do cozimento. Mas é super fácil, gente. E fica bem gostoso. É um prato que ele é bem aceitado. Pelo menos aqui onde eu moro ele é um prato aceitável. É porque é um prato tipicamente nordestino. E aqui tem muito nordestino. Então é muito bom trabalhar com esse prato. Também trabalho com tripa também. Só a tripa, ela fritinha com farofa de cuscuz. As pessoas aqui gostam bastante. Muita coisa que é nordestino tem no meu prato, porque eu sou nordestina, né? E as pessoas que moram aqui próximo também são nordestinas que vieram morar aqui. Então eu vendo cuscuz recheado, cuscuz no pote, farofa de cuscuz, baião de dois, tripa, sarapatel, panelada, buchada, creme de galinha eu vendo bastante e também vatapá eu vendo bastante também. Mas aí também eu gosto de vender a feijoada, eu vendo pastel, eu vendo um pouco de tudo. O meu cardápio ele é um cardápio bem extenso, mas é um cardápio que as pessoas às vezes falam assim: ai Milena, mas o teu cardápio é muito grande, tu não acha que dificulta pra você, te dá um trabalho maior? Gente, eu não acho que me dá um trabalho, porque eu tento trabalhar o máximo em cima do meu cardápio. Tipo, com peito de frango eu consigo fazer o frango à milanesa, o bujão de frango, o creme de galinha, o vatapá. Consigo comandar ele para petisco de festa na caixa também, porque eu trabalho o estrogonofe, o parmegiana, a isca de frango, o churrasquinho, o espeto de frango, o espeto misto. Então, tipo, e assim eu faço também com os outros produtos que eu tenho. Depois de levantar a fervura, eu deixo ferver mais um pouco. E aí venho lavando, escorro e lavo. E depois eu venho com um processo para fazer o cozimento dele. Dou uma refogada, faço o fundo. Depois entro com mocotó, a tripa e o bucho. E aí entro com as especiarias. Eu gosto muito de utilizar o chimichurri, o meu sal temperado, que ele é temperado com alecrim, tomilho. Entro também com corante, Ana Maria, lemon pepper. Mas aí também fica as especiarias, fica a critério de vocês, o que vocês mais gostam de estar utilizando na cozinha de vocês. A gordura também é da preferência de vocês. E aí eu coloco água até completar, para completar a panela, e levo na panela de pressão por volta de 40 minutos a 1 hora. Quando deu esse tempo de 40 minutos, eu tirei da pressão. E aí deixei ele de um dia pro outro, porque, gente, a panelada ela só presta de um dia pro outro, gente, fica maravilhoso. O caldo dá uma encorpada, ele engrossa, como você pode ver no final, eu coloquei uma salsinha. Eu trabalho também com salsa e coentro, mas eu trabalho com eles congelado, pra mim não ter perca, e, gente, fica muito bom. Prontinho. Agora é só deixar descansando de um dia pro outro. E amanhã, no caso hoje,
A gente só finaliza fervendo ela, colocando um coentro para quem gosta. Quem não gosta também é opcional. E aí no dia seguinte, como vocês podem ver, eu fiz um prato para me tirar foto. Já aproveitei esse prato serviu para mim e a minha filha almoçar, para mim já fazer a arte e postar, né? Para mim tá vendendo como prato do dia, caso o cliente não queira feijoada, eu mando a panelada como prato do dia. E aí eu coloquei na balança para pesar. Eu gosto muito de pesar também, tudo que eu faço eu gosto de pesar. Até para me colocar como descrição no meu cardápio e até mesmo para me ter uma base e para me poder fazer a precificação. E aí eu coloco cuscuz, eu coloquei 150 gramas de arroz nessa marmita e em volta dele eu coloquei uma porção de cuscuz, que é aproximadamente também 150 gramas de cuscuz e 250 gramas de panelada, né, isso já com o caldo. E aí vendo ele a R$19,90, ele tem uma boa aceitação aqui onde eu moro, graças a Deus, e é um prato que não é difícil de se fazer, dá pra você vender e dá pra ter um lucro, uma margem de lucro bem legal. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já se inscreve, já deixa seu joinha, ativa o sininho de notificação para quando sair vídeo novo, você ser notificado. Eu vou tentar pelo menos 2 vídeos por semana. E é isso, gente. Beijo. Muito obrigado por quem ficou até o final. Gratidão aos que estão chegando agora e até a próxima. Tchau, tchau.